Olá, alunos, alunas, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos neste momento iniciando mais um vídeo de orientação para os seus estudos. Dessa feita, nós estamos preparando o roteiro de estudos do ensino médio, ok? Então estejam atentos porque esse roteiro, né, essas orientações, elas certamente ajudarão, né? Ajudarão vocês nos estudos, né? Ajudarão a ativar esse conhecimento prévio que vocês já têm e facilitará, né, a compreensão daquilo que vocês vão estudar, né, no material de estudo. Dessa feita nós vamos trabalhar o ensino médio, termo 1, ok? Então, unidade 1, linguagens e interação humana. Está lá na página 17. Nesta unidade vamos analisar como a linguagem está presente no cotidiano e faz parte de quase todas as atividades humanas. Nesse aspecto podemos falar de linguagem corporal, linguagem matemática, linguagem musical, linguagem teatral, entre tantas outras, né? Para que você aguce a sua capacidade de leitura, conheça e estude textos escritos, falados, cantados e em forma de objeto artístico. Você deve considerar que a escolha das letras, a disposição do texto na página, assim como as fotografias e os boxes, levam o ato da leitura muito além das palavras. Então, essa forma como elas são dispostas, né, dentro do veículo de condução da escrita, tem importância para a leitura e para a interpretação também, ok? Então estejam atentos a esses detalhes. Tema 1, linguagem em toda parte, página 17. Nessa temática você vai descobrir que o ser humano inventou diferentes linguagens para poder se relacionar, compartilhar sentimentos, necessidades, ideias, memórias, etc. Vai perceber também que, apesar de ser um fenômeno universal, a linguagem é constituída a partir de aspectos históricos, culturais, sociais dos grupos que a utilizam. O aluno verá que é impossível pensar em linguagem sem considerar o universo daqueles que a produzem, ou seja, o meio, né, de produção, o meio, o ambiente onde essa linguagem, né, ela é produzida e as próprias pessoas que as produzem. Aqui você vai aprender ainda que a forma como se expressa pode gerar diversos sentidos, então cuidado com a linguagem, ok? A forma como você se comunica, a forma como você pronuncia uma frase, né, ela pode gerar diversos sentidos. Então, esteja atento a essas leituras porque elas vão te dar esse norte, vão te dar essa visão, ok? Para que compreendam isso. Que atividades de linguagem você pratica por dia? Já parou para pensar? Estude e faça os exercícios. Como você usa a linguagem no dia a dia? Você ouve rádio? Você assiste novela? Você assiste a filmes? Você se comunica com alguém? No seu trabalho? Como você interage no seu trabalho? Através de e-mail? Através de recados? Telefone? Todas essas são possíveis atividades, linguagens que você pratica no dia a dia e nem se dá conta deste fenômeno tão importante no meio das sociedades. Tema 2. Gêneros. Que texto é esse? Nessa temática, o aluno irá aprender a identificar os diversos gêneros textuais com os quais lida ou não no dia a dia. Bilhetes, cartas, e-mails, relatos de experiência, dar e ouvir recados, ler regras de jogo e etc. No universo jornalístico existem entrevistas, resenhas, notícias, reportagens, artigos de opinião, cartas de leitores, propagandas e etc. No universo da literatura há contos, histórias, em quadrinhos, piadas, poemas, cordéis, crônicas, textos teatrais, novelas, romances. Na vida pública e profissional são comuns cartas de solicitação,
de reclamação, de requerimentos, estatutos, currículos, entrevistas profissionais, né? Se familiarizar com esses gêneros textuais amplia a sua capacidade leitora, tornando-o autônomo para interagir em diferentes situações sociais. E em função disso também eu gostaria de frisar aqui que é muito importante as leituras. Por quê? As leituras ajudam o aluno, ajudam você a adquirir mais vocabulários, né? Para poder construir ideias, construir textos, construir o discurso. Então estejam atentos a isso, muito importante. Unidade 2. Mídias e representações do mundo. Nesta unidade você vai observar como as linguagens atuam nos meios de comunicação de massa e num de seus veículos mais antigos, o jornal impresso. Okay? Quando falamos de meios de comunicação de massa, nós estamos falando aí de rádio, de televisão, jornal. São meios de comunicação de massa, né? Só para citar esses três, existem vários outros. Tema 1 da unidade 2. A construção de nossa visão de mundo, mídias e jornal impresso, página 48. Nessa temática você vai refletir como, ao longo da vida, foi acontecendo o mundo. Sabe o que é mídia e comunicação de massa? Essas serão algumas questões a serem debatidas nesse tema. Você vai analisar a primeira página de um jornal, sua manchete, chamadas e fotografias, observando como as legendas são importantes para contextualizar as imagens. Você vai perceber como as mídias de comunicação de massa são importantes para a informação. O conceito de parcial e imparcial é muito importante o aluno saber distinguir para não ser manipulado, embora saibamos que muitas informações nos chegam por contato direto, por tato, olfato, visão, paladar e audição. Outras chegam até nós pelo rádio, televisão, jornal, internet, etc. Dado, fato e opinião, saiba distinguir cada um deles. Não deixe de ler os textos em destaque, estude e faça os exercícios. Então, é praticamente por este norte que você vai estudar aí na temática 1 da unidade 2. A construção de nossa visão de mundo, né? Nas mídias e jornal impresso. Como você enxerga, como você vê, como essas informações chegam até você e como você as interpreta. Tema 2, crônicas. O olhar do cronista sobre o mundo, página 63. Nessa temática será abordada um pouco de literatura, porque ela se encontra também nos jornais. Aqui a crônica será objeto de estudos. Em meio a notícias, entrevistas e reportagens comprometidas com a informação e conversões da realidade, existe a crônica. Okay? Dependendo do olhar do cronista, às vezes ela pode se parecer mais com uma reportagem, um artigo, uma crítica, um conto, uma carta ou um comentário, dependendo como o cronista vai trabalhar essa crônica. Isso é muito relativo ao ver e fazer do cronista. Não deixe de ler as crônicas que aparecem nesta unidade, para que você possa entender esse gênero literário e suas características. É importante, extremamente importante que você faça as leituras dessas crônicas, ok? É importante que leia também as palavras em destaque dentro da crônica, veja o seu significado, sempre vai ter lá a caixa de vocabulário, onde aquelas palavras em destaques estarão lá o seu significado, né? Aquele vocabulário, a sua origem, etc. É importante extremamente que você faça essas leituras. Unidade 3. A beleza está nos olhos de quem a vê. A beleza está nos olhos de quem a vê. Já escutou a expressão, são seus olhos, tá? Você está linda, ou você está assim, está assado. E a pessoa responde, são seus olhos. A pessoa se dá uma de humilde, né? Para não se sentir com o ego inflado, aliás, com o ego inflado. São seus olhos. Então, a beleza está nos olhos de quem a vê.
O que é literatura? O que são textos literários? Nesta unidade, você vai refletir sobre essas questões, conhecerá diferentes definições de literatura, recursos utilizados para a produção literária e ver como eles podem provocar sensações. Ler e interpretar textos literários em prosa e em verso, conhecer um pouco dos movimentos artísticos e literários e dos contextos de produção das obras. Isso é muito importante, né? Esse campo de estudo, por quê? Porque a literatura ela é muito cobrada em Enem, em concursos, né? Em vestibulares. Então é importante que você dê uma atenção toda especial nesta temática também. Tema 1. Textos literários. A arte da literatura. Página 78. Poemas, contos, causos, crônicas, peças de teatro, cordéis, etc. Nessa temática você vai se deparar com o uso artístico da palavra, organização dos textos, recursos da linguagem, figuras de estilo, figuras de linguagem, etc. Saber as características do texto literário, do não literário. Talvez nestes momentos uma pedra seja o poeta em seu caminho, ok? Parafraseando aí, né, com o assunto abordado neste momento. Mas não deixe de ler cada poema e observar a sua construção para entender a diferença existente entre os dois gêneros textuais, literário e não literário. Você verá que os textos literários fazem parte do universo da ficção, da invenção, é o fazer do poeta, é o sentimento do poeta, tá certo? É a percepção das coisas daquele que escreve, né? Como ele percebe aquilo e aí ele inventa, ele cria, recria. Os conceitos de prosa, verso e métrica é importante para começar a entender o gênero literário. Leia os conceitos sempre. Não deixe de ler todos os poemas. Faça companhia a Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, entre outros. Atenção! Preste atenção nisso. Os períodos de cada escola literária. Os períodos de cada escola literária não podem ser ignorados. Estudos são os itens obrigatórios em concursos vestibulares, Enem, né? Os períodos, né, das escolas literárias, ok? Então, não deixe. Os períodos de cada escola literária não podem ser ignorados. Estudos são itens obrigatórios em concursos vestibulares, Enems. Você precisa estar afiado. Tema 2. Como abordar textos literários, página 93. Nessa temática, serão abordados diversos recursos da linguagem disponível para diversos usos nos textos visuais, orais e escritos dos gêneros produzidos na esfera literária. Como observar pistas no texto, reconstruir a partir delas os sentidos, conhecer os recursos da linguagem, como as metáforas e outras figuras de linguagem, ok? O ritmo gerado pela sonoridade, as sequências por oposição ou simetria, as repetições expressivas de palavras ou de sons, etc. Leia os textos literários e assim você aprenderá a reconstruir e construir sentidos no texto. A leitura e releitura é muito importante. Às vezes a subjetividade do autor está nas entrelinhas e outros elementos externos nos faz perceber. Então observe que essa leitura ela é muito importante. Nessa leitura atenta, observando esses elementos dentro do texto literário. Para quê? Para que você perceba que não estão ali por acaso. Tem um significado, tem um objetivo, né? tem uma mensagem. Unidade 4, As 1001 Noites, página 108. Nesta unidade será abordado os contos orais e os contos escritos e suas respectivas características, bem como os elementos que os compõem. É o universo da ficção literária expressa nos contos. Tema 1, contos orais e contos escritos, página 108. Quais são as origens do conto?
O que é enredo? O que é verossimilhança? As leituras conduzirá o aluno por labirintos literários que certamente encontrará as respostas escondidas, talvez nas entrelinhas, no corpo do texto, explícito ou implícito. Fato é que os contos são carregados de sentidos conotativos, onde tudo é possível, como tudo é possível no universo literário. Então, saber a diferença, né, do que é conotativo e do que é denotativo. Geralmente a literatura vai trabalhar com o conotativo, né? Não é o fato em si, é a ficção, é a invenção, é o olhar, é o perceber do artista, ok? Enquanto o denotativo é o fato, é a objetividade. Já falamos disso em outras aulas. Tema 2, lendo contos, página 120. O Mercador e o Gênio, nos braços. Conheça Machado de Assis, um dos mais notáveis da nossa literatura e muito requisitado em concursos, entre outros, Enems, né? Entre outros, né? Veja que no século XX, outros autores brasileiros se destacaram escrevendo contos, entre eles Mário de Andrade, João Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Dalton Trevisan, Marina Colasanti. Todos esses nomes são importantes dentro desses estudos. Então procure pesquisar cada um, seu período, as suas características literárias, como eles escrevem, né? Como eles expressam seus sentimentos. Seria bem importante que você fizesse esse tipo de pesquisa, né, sobre cada um desses autores, né, para enriquecer os seus estudos. Unidade 5. Quem fala português sabe português? Página 143. Você já viu que a linguagem verbal, oral e escrita ocupa um lugar fundamental na vida humana. Nesta unidade serão abordados aspectos da língua portuguesa falada no Brasil, mais propriamente suas variedades e diversidades. Tema 1. Variedade da língua, variedades da língua, página 43. Nesta temática você vai perceber que um dos objetivos do estudo da variedade linguística é perceber que a língua portuguesa, assim como todas as outras línguas, pode variar. Porque a língua é viva, ela não é estática. Muito importante é saber como devem ser os usos da linguagem em situações mais formais e convencionais. Vai descobrir que a língua deve se adequar às situações de comunicação, ela varia em função da intimidade, variação regional, a região e o contexto social, o nível cultural de cada falante e ainda variação se a modalidade de linguagem usada for a falada ou a escrita. Lembrando que a fala acontece em função das variações geográfica, variação social e variação contextual. Você só não pode cometer o absurdo do preconceito linguístico. Faça as leituras e não deixe de responder os exercícios. Tema 2. Falar e escrever. Página 156. É assim que se fala, é assim que se escreve. O maior cuidado nessa temática é em não transferir para a escrita os sons da fala. Ou seja, como você ouve na fala e você escreve. Nem sempre é assim. Às vezes, o E na pronúncia pode ser um I, mas na escrita ele é um E, ok? Essas questões, ok? Às vezes, o O na escrita, na fala, pode soar como U, mas na escrita é um O. Compreendem isso? Só alguns exemplos básicos para você ficar atento nessa temática aí. Você vai aprender também algumas boas estratégias para revisar os textos que escreve. Essas estratégias certamente vão ajudá-lo a ficar mais confiante na hora de escrever. O conceito de formal e informal, preste muita atenção nisso. Tem aluno que não consegue entender ainda essa questão do que é formal e do que é informal dentro
de um texto, tá certo? Então preste atenção nisso. E o ambiente onde praticamos essas situações de comunicação. Bons estudos, faça os exercícios e não esqueça de checar suas respostas sempre ao final de cada temática. Até a próxima. Bons estudos.